meu aluno, fala minha aluna, professor Daniel Assis, para mais uma aula do nosso módulo de matemática básica. E hoje o tema da nossa aula também é de extrema importância para a sua prova, certo? MEDC, máximo divisor comum. Nós vimos no MMC que MMC é a junção dos fatores comuns e não comuns tomados com o maior expoente. No MEDC, continua sendo o produto, mas é o produto somente e somente dos fatores comuns. E a outra palavra-chave é menor expoente. Geralmente é utilizado para resolver problemas que envolvem divisão em partes iguais e máximas. Ou seja, o que é importante você levar aqui? São as palavras-chave, certo? A definição, que é produto, certo? Produto somente dos fatores comuns, e menor expoente. Menor expoente. E o que você tem que levar também para o coração é o seguinte, que tá acionado para o coração não ficar torto. Você tem que levar que isso aqui geralmente é utilizado em problemas que envolvem divisão em partes iguais, e máximas. Vamos agora exemplificar isso aqui. Eu quero umedecer mais uma vez entre A e B. Então eu venho aqui, ó, o umedecer entre A e B. Você só vai levar em consideração os fatores comuns e irá pegar aquele que tem um menor expoente, certo? Quais são os fatores comuns que eu tenho aqui? Eu tenho 3 elevado à nona e o 3 ao cubo, ou seja, o fator 3. Eu tenho aqui, por sua vez, também 5 elevado à quarta e 5 elevado à sétima. Tenho também o 7 e o 7. 7 ao quadrado e o 7. Os fatores que não são comuns são esses aqui, que eu irei colocar agora de violeta. 2 elevado à quarta e o 11. Eu só irei utilizar os fatores comuns. Então, o fator 3, que é comum aos dois números, eu tenho aqui 3 elevado à nona e 3 ao cubo. Então, eu pego aquele que tem o menor expoente. Então, 3 ao cubo. O 5 elevado à quarta e o 5 elevado à sétima. Eu irei utilizar aquele que tem o menor expoente. Então, 5 elevado à quarta. O 7 ao quadrado e o 7, eu vou utilizar o 7. Então, o MEDC entre A e B. Vou nem escrever porque vai ficar da mesma forma. Então, o MEDC entre A e B vai ser 3 ao cubo, vezes 5 elevado à quarta, vezes 7. Quando eu pego um MEDC, da mesma forma como nós fizemos no MMC, nós iremos utilizar a chamada fatoração simultânea. Com um detalhe, certo? Com um detalhe. O que é que vai acontecer aqui agora? Nós iremos fazer o mesmo dispositivo, 24, deixa eu colocar de preto. 24, 45 e 30. Nós iremos fazer o mesmo dispositivo,
Só que agora, o MEDC, eu só irei levar em consideração aqueles fatores que dividirem simultaneamente os três números. Como assim, professor? Vamos lá, vamos fazer a fatoração simultânea aqui. O 2, ele só divide de maneira exata o 24. Não existe, na verdade, o 24 e o 30, então dá 15. O 2 aqui, nesse caso, só vai dividir o 12. Continua sendo 45 e 15. O 2 aqui, portanto, divide o 6, mas não divide nem o 45 e nem o 15 de maneira exata. Mas aqui tem uma coisa importante, o 3. O 3 ele divide tanto o 3, tanto o 45, tanto o 15. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, 45 dividido por 3 vai dar 15 e 15 dividido por 3 vai dar 5. O 3, ele só vai dividir o 15, que vai dar 5 e 5, e o 5 vai dar 1. Nesse caso, o que é que você observa? Diferentemente do MMC, que seria o produto, certo? De todos esses números, o MEDC só vai ser o produto dos números que dividirem todos os outros de maneira exata. Então, nesse caso aqui, nós temos o 3 somente. Então, o MEDC entre 24, 45 e 30, o MEDC entre 24, 45 e 30 vai ser igual a 3. Porque na fatoração simultânea, o 3 é o único fator que divide todos os outros números de forma simultânea. Nós iremos fazer alguns exemplos e você irá conseguir visualizar o que eu estou querendo dizer de uma maneira mais clara. Vamos resolver alguns problemas, certo? Vamos resolver alguns problemas. Para realizar uma excursão com 3 turmas, que possuem 25, 30 e 50 alunos, respectivamente, o professor Félix vai dividir os seus alunos em grupos, todos com a mesma quantidade de estudantes, sem misturar os alunos de turmas diferentes em um mesmo grupo. Ademais, quer que os grupos, né, tenham a maior quantidade possível de alunos, ou seja, partes iguais e máximas, maior quantidade possível de alunos. Feita a divisão nessas condições, o número total de grupos que terá formado para a referida excursão é simples. Você vai fazer um MMC entre 25, 30 e 50. Nesse caso, você continua o dispositivo. 2. Não divide o 25 de maneira exata, divide o 30 e divide o 50. Vai dar 25. O 2 não divide nem o 25, nem o 15 e nem o outro 25. O 3 divide só o 15, então 25 dividido por 3 não divide de maneira exata. O 15 divide, que vai dar 5 e 25. E aqui a gente tem o 5. O 5 divide. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. Vai dar 1 e 5. E o 5, ele só vai dividir os dois 5, mas não divide o 1 de maneira exata. Então, eu tenho, por sua vez, que o MEDC entre 25, 30 e 50 vai ser igual a 5, porque foi o único fator que dividiu os três números de maneira simultânea. Então, aqui, nos grupos de 25, eu tenho x é igual a 25 dividido por 5, ou seja, eu consigo formar 5 grupos, certo? De 5 alunos. Y vai ser 30 dividido por 5, que vai dar 6 grupos, ou seja, com 30 pessoas eu consigo formar 6 grupos de 5 pessoas, e Z, que vai ser igual a 50
dividido por 5, vai ser igual a 10 grupos. Então, o total de grupos que eu consigo formar é 5 mais 6 mais 10. 5 mais 6, 11, mais 10, 21. Então, eu tenho aqui a alternativa B como a alternativa correta. Outro problema. Um atacadista quer dividir 660 canetas esferográficas de tinta azul e 450 canetas esferográficas de tinta preta em pacotes, todos contendo a mesma quantidade de canetas. De modo que cada pacote contenha canetas de uma única cor de tinta e que o número de pacotes seja o menor possível. Olha que coisa interessante. O número de pacotes seja o menor possível. Se ele quer o menor número de pacotes possível, eu tenho que agrupar essas canetas de maneira máxima, ou seja, eu preciso encontrar um divisor entre 660 e 450 que seja máximo. Se é máximo, isso aqui é um problema de MDC. Ou seja, ele só quis confundir. Nessas condições, o número total de pacotes obtidos para as canetas de tinta preta será igual a... Então, deixa eu encontrar aqui qual é o MMC entre 660 e 450. Então, aqui, dispositivo. Vamos lá, deixa eu só mudar esse dispositivo de lugar, que aí eu ganho um pouco mais de espaço, caso eu precise. Por 2. O 2 divide de maneira exata o 660 e o 450. Então, o 2. 660 dividido por 2 vai dar para mim 330. 450 dividido por 2 vai dar 225. O 2, ele continua dividindo o 330. 330 dividido por 2 vai dar 165. 165. E o 225 não divide de maneira exata por 2. Você já teve aula de critério de divisibilidade, certo? É para estar com isso na ponta da língua. Aqui você observa o seguinte, tanto o 225 quanto o 165 são divisíveis por 3, porque a soma dos seus algarismos dá um número que é múltiplo de 3. Então aqui você observa que 165 dividido por 3 vai dar para mim 5. 5 vezes 3 vai dar 15, para 16 falta 1, 15, 55 desce o 0. Então aqui vai ser 55. 225 dividido por 3 vai dar para mim 7. 21 para 22 falta 1. Então 5 vai dar 0. 75. Certo? Então aqui o 3, ele divide tanto o 165 quanto o 225. E aqui você observa o seguinte, o 3, ele divide o 75, mas não divide o 55. 3. Então vai dar 55 e 25. Por 5, deixa eu modificar que vai faltar espaço. Deixa eu dar uma puxadinha aqui para cima e fazer uma aproximação aqui. Por 5 vai dar 11 e por 5 vai dar 5. Então, nesse caso aqui, eu tenho que o 5, ele fatora também os dois números. O próximo número vai ser o 5, que vai ser 11 e 1, e o 11, que vai ser o 1 e o 1, certo? Deu uma apertadinha aí,
Mas é isso aí, Brasil. Nesse caso, eu tenho que o MMC entre 660 e 450 vai ser 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui vai dar 2 vezes 3, vai dar 6. 6 vezes 5 vai dar 30. Certo? Então, organizar isso aqui. O MDC entre 660 e 450 vai ser igual a 30. E aqui ele me pergunta o seguinte: o número de pacotes obtidos para as canetas de tinta preta. Caneta de tinta preta eu tenho 450, as demais são azuis, certo? Então, o número de pacotes X vai ser 450 dividido por 30. Posso simplificar esses dois zeros. 45 dividido por 3 vai dar 15. Então, aqui eu tenho a alternativa E como minha resposta. Certo? Esse problema, em específico, ele é um problema especial de MDC. Por que um problema especial? Porque ele vai impor uma condição de existência. Então, nesse caso, eu trouxe esse problema aqui para demonstrar uma possível pegadinha que pode ocorrer com você na prova. Mas como você é aluno do Exatas, você não vai cair nela, tudo bem? Então, um arquiteto está reformando uma casa, de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa dele. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 e 10 tábuas de 1080. Todas de mesma largura e mesma espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse todas as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Eu tenho aqui a ideia de divisão em partes iguais, sem deixar sobras, de modo que as tábuas ficassem com o maior tamanho possível. O maior tamanho possível. Certo? O maior tamanho possível. Mais de comprimento. É aqui que começa. Mas de comprimento menor do que 2 metros. Essa é a condição de existência para que isso ocorra. Então vamos lá. Primeiramente, antes de mais nada, nós iremos fazer um MDC entre 540 810 e 1080. 1080. Você faz aqui o dispositivo. 2. O 2 aqui, ele divide de maneira exata todos os números. Então, aqui, 540 por 2 vai dar para mim 270. 810 dividido por 2 vai dar 405. E 1080 vai dar 540. Você continua. O 2. O 2 ele não divide o 405, certo? Mas ele divide o 270 e o 540. 270 dividido por 2 vai dar para mim 135. O 405 não é dividido de maneira exata e o 540 dá 270. Por 2, 135, 405 e 135. Por 3, esses números, eles são divididos sim. Então, 135 dividido por 3 vai dar 45. 45. 405, eu não faço ideia, mas a gente vai descobrir aqui agora. 3, 4, 1 vezes 3 dá 3, para 4 falta 1, desce o 0, coloco 3, 3 vezes 3, 9, para 10 falta 1, 5,
5 vezes 3 dá 15, 15 para 15, nada. Então, 135. Ou seja, o 3 aqui, ele divide tanto o 135, tanto o 405. Então, nesse caso, nós continuamos. O 3 aqui, por sua vez, ele continua dividindo, certo? Ele divide tanto o 45, que vai dar 15, ele divide tanto 135, que vai dar 45, e tanto o outro 45, que continua dando 15. Então, esse 3 aqui, eu estou colocando de outra cor para que fique mais visível para você, certo? Mas você poderia fazer direto, sem problema nenhum. O 3, ele continua. 3. Então, isso aqui vai dar 5. Vai dar 5. Vai dar 15. E vai dar 5. O 3, ele só divide o 15 aqui de maneira exata. Então, vai dar 5, 5 e 5. Faltou um pouquinho de espaço. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Zaralhou. Calma que a gente vence. Então, aqui nós temos aqui esse dispositivo. Quero pegar aqui. Eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais para cima. Pronto. Aqui a gente vence. Então, aqui nós temos por 3 vai dar 5. 5 e 5. E por 5 vai dar 1, 1 e 1. Então, isso aqui nós temos que o MEDC entre 540, 810 e 1080 vai ser igual a MEDC vai ser igual, deixa eu apagar, MEDC entre 540, 810 e 1080. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5, porque o 5 aqui ele também divide de maneira exata, vezes 5. Então, vezes 5. Então, o MEDC entre 540, 810 e 1080 vai ser igual a 2 vezes 5 vai dar 10. 3 ao cubo dá 27. Isso aqui vai dar 270. E é aqui que está o problema. Por quê? Quando você faz isso, você descobre um MEDC cujo valor é maior do que a condição que ele dá. Então, eu tenho aqui que o MEDC é 270 centímetros, ou seja, 2,7 metros. Quando isso acontecer, ele pede para mim que a tábua fique com o maior tamanho possível. Só que seja menor do que 2 metros. E você observa que no MEDC desses números, o menor fator que tem é o 2, certo? O menor fator que existe nesse MEDC é o 2. Caso você encontrasse, por exemplo, um menor fator como 3, você dividiria o MEDC encontrado por 3. Mas como você encontrou um menor fator como 2, você irá dividir esse MEDC por 2. Então, aqui eu tenho que o MEDC que satisfaz a minha resposta entre 540, 810 e 1080 vai ser igual a 270 dividido por 2, porque ele quer o maior tamanho possível.
Para ter o maior tamanho possível, eu tiro o menor fator. Porque quanto maior o fator, menor vai ser o tamanho da tábua. São inversamente proporcionais. Então, 270 dividido por 2 vai dar para mim 135 centímetros. Com isso, nós vamos agora descobrir quantas tábuas nós temos. Então, aqui eu tenho 540 dividido por 135. Isso aqui vai dar 4. Só que eu não tenho uma tábua somente de 540. Eu tenho 40 tábuas. Então, 4 vezes 40. Porque para cada tábua de 540 eu consigo fazer 4. Então, aqui eu tenho 160. Por outro lado, nós temos aqui que 810 dividido por 135. Então, aqui nós temos que para cada tábua dessa, nós conseguimos fazer 6. 6 vezes 30 vai dar para mim 180. E para cada tábua de 1080, eu consigo fazer 135, consigo fazer 8 tábuas de 135 centímetros. Só que eu não tenho somente uma tábua, eu tenho 10. Então, isso aqui vai dar 80. Ou seja, somando tudo, 160 mais 180 mais 80 vai ser igual a 420 peças, certo? Uma aula um pouco mais extensa daquela que é habitual para a gente aqui, mas eu precisava falar sobre esses detalhes para vocês, certo? Com isso, nós finalizamos mais uma aula, Exatos Policiais, matemática de forma sequencial e eficiente. Um grande abraço.